Esta é a Rádio Águia Web de Barras, Piauí, um canal de comunicação da Associação de Assistência Socioeducativa e Cultural Mundico Carcará. Somos uma estação online 24 horas, levando o melhor da música e informação até você. Baixe agora mesmo nosso aplicativo na Play Store, Rádio Águia Web. Se inscreva também em nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. Estamos localizados na Rua Carvalho Filho, 108 Centro, Barras, Piauí. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos estúdios. Nosso WhatsApp 8699-487-9879. Rádio Águia Web, 24 horas com você. Rádio Águia Web, você conectado com a melhor. Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Meio-dia e 4 minutos. A partir de agora você ficará bem informado com as principais notícias de Barras, do estado, do Brasil e do mundo, aqui através do jornal Águia Web. Muito bom dia para você que nos acompanha através das redes sociais, através do aplicativo da rádio Águia Web. Então fique agora bem informado com as informações aqui do nosso município. Tá certo? Mas antes do giro de notícia, pessoal, como é de costume, nós iremos colocar para você a previsão do tempo. E na sequência, nós voltaremos aqui com o giro de notícias. Previsão do tempo para quarta-feira, 15 de outubro de 2025. Região Nordeste, Maceió em Alagoas apresenta manhã de céu claro, passando a nublado à tarde, com temperaturas variando entre 22 e 29 graus. A umidade do ar na capital alagoana oscila entre 80% e 40%. Caucaia, no Ceará, sopra velhinhas nesta quarta com céu claro. As temperaturas variam entre 22 e 33 graus. A umidade do ar fica entre 90% e 30%. Você ouviu a previsão do tempo para quarta-feira, 15 de outubro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Você está ouvindo o jornal Águia Web. Então vamos lá, pessoal, vamos lá ao giro de notícias, lembrando que nós estamos na edição 144 aqui do seu jornal Águia Web. A Saúde começa a distribuir 11.500 unidades de etanol farmacêuticos aos estados e ao Distrito Federal. Apagão atinge ao menos 3 estados e o DF, que é o Distrito Federal, após incêndio em subestação no Paraná. CNH sem autoescola, a alta adesão da sociedade e promessas de baratear os custos. Vai ser uma ótima notícia para quem sonha em ter a sua carteira de motorista. A polícia leva criminoso baleado ao hospital após troca de tiros em Água Branca. Isso foi depois de uma operação da Secretaria de Segurança Pública realizada em Teresina, Demerval Lobão, e também na cidade de Água Branca. Nós estaremos trazendo todos os detalhes aqui para você na sequência. E ontem, um carteiro da agência dos Correios aqui de Barras foi assaltado enquanto realizava entregas aqui na nossa cidade. A polícia de Barras prende um homem que ameaçava os pais na localidade Canto do Sidor, na zona rural de Barras. E pessoal, nós também temos no final do programa nós iremos colocar uma reportagem a respeito do Dia do Professor, porque hoje
é o Dia do Professor. Inclusive, queria parabenizar a todos os professores aqui do nosso município, do nosso estado, do Brasil, do mundo, porque professor é a profissão que forma todas as outras profissões. Pessoal, e eu também queria deixar aqui um convite, a pedido aqui do meu amigo, né, o professor Francisco Washington, né, que ele é diretor do IF, né, Campus Barras, que está sendo construído. O mesmo está chamando a população barrense para uma audiência pública, né, que irá definir os cursos que será ofertado no início, né, do campus da Universidade Federal daqui de Barras, né. Essa audiência ela acontecerá no dia 24, né, às 9 da manhã, lá no auditório Monsenhor Lidolfo Shoa, aqui no centro de Barras, atrás da Igreja Matriz, tá certo? Então, vamos lá às informações aqui do nosso jornal Águia Web. Pessoal, nós temos uma boa notícia. A Saúde começa a distribuir 11.500 unidades do etanol farmacêutico aos estados e também ao Distrito Federal. Essa é uma ótima notícia porque nós estamos vendo, né, esses últimos dias nós temos falado muito a respeito do metanol, né, da intoxicação, né, causada por metanol nas bebidas destiladas, nas bebidas alcoólicas, e o governo está se articulando para evitar danos maiores àquelas pessoas que foram atingidas, né, devido a essa intoxicação, e aquelas que também podem ser atingidas, tá certo? Então, antes da gente destrinchar esse assunto, nós iremos ouvir uma reportagem da Rádio Golf. Então, escute aí. O Ministério da Saúde recebeu 11.556 unidades de etanol farmacêutico da empresa brasileira Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos. As unidades se somam às 4.300 entregues pelos hospitais universitários federais que já estão disponíveis nas unidades de referência dos estados. O etanol farmacêutico pode ser utilizado já na suspeita de intoxicação por metanol e pode ser usado pelo profissional de saúde antes mesmo de ter confirmação laboratorial. O tratamento é feito exclusivamente sob prescrição e monitoramento médico em ambiente de saúde, ou seja, não pode ser adquirido por conta própria. Até segunda-feira, o Brasil registrava 213 notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. Dessas, 32 casos foram confirmados e 181 permanecem em investigação. Os casos confirmados foram em São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Thaísa Vitória. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então, pessoal, uma ótima notícia, né? O governo brasileiro, né, se articula para evitar danos maiores àquelas pessoas que foram vítimas, né, de intoxicação por metanol. Lembrando que esse medicamento disponibilizado ele não é encontrado nas farmácias. Ele é prescrito pelo médico somente em laboratórios autorizados pelo governo. Entende? Então, antes de você querer procurar em farmácias, não está disponível. Só quem tem a posse dele é o governo, né? Então, mas é uma ótima notícia diante do que a gente está vivendo aqui no nosso país. Várias pessoas foram vítimas, né, dessa intoxicação, pessoas que elas tiveram vários sintomas, perda de visão, visão turva, paralisação dos órgãos internos. Inclusive tem pessoas que elas precisaram passar por hemodiálise, né, por conta dos efeitos do metanol, né? Mas essa situação toda, até agora as forças policiais, a secretaria, né, o Ministério da Segurança ainda não conseguiu esclarecer como que essa quantidade enorme de metanol, né, foi distribuída nessas bebidas alcoólicas, né? Vale lembrar que também várias fábricas foram encontradas, né, em alguns estados, né, na qual tinha pessoas falsificando bebidas, entendeu? Literalmente falsificava a bebida, colocava o rótulo, e inclusive tem uma reportagem que fala que o rótulo é o rótulo original, entende? Então
Para você ter noção da audácia desses criminosos, eles pegavam essas bebidas destiladas, essas bebidas que ela não tem uma tampa, essa tampinha de plástico ou de alumínio, aquelas tampas que é uma rolha, na verdade, eles inseriam uma agulha através da rolha, tirava a bebida original e em seguida eles colocavam metanol para complementar o restante da bebida que sobrou dentro do frasco da bebida alcoólica. Então, as bebidas que estão mais em alerta com relação à questão da intoxicação são aquelas bebidas na qual elas tinham rolha ao invés de tampa, né? As bebidas destiladas. Entende? Mas o governo está se articulando para resolver essa situação aqui no nosso país, tendo em vista que a economia desse setor já registrou baixa financeira por conta disso, porque a população está em alerta, a população está deixando de consumir essas bebidas e consequentemente isso acaba sendo refletido também no financeiro aqui do nosso país. A gente sabe que no nosso Brasil tem bastante gente que elas bebem, né? Elas usam bebidas alcoólicas e isso já de certa forma é algo cultural. Fim de semana geralmente a maioria das pessoas procuram algo para beber, para descansar, para distrair, para espairecer, e muitos acabam recorrendo às bebidas, mas o governo está se articulando para resolver toda essa situação para poder não também afetar mais os comerciantes que vendem esse tipo de bebidas. Tá bom, gente? Mas vamos aqui para a próxima notícia, né? Aqui também notícia nacional, né? No caso, ontem não, né? Já está com alguns dias. Um apagão ele atingiu ao menos 13 estados aqui do nosso país e também o Distrito Federal. Tudo isso após um incêndio em uma subestação no Paraná. Então, isso é um prejuízo muito grande, porque qualquer apagão que tem no nosso país é um prejuízo muito grande, entendeu? Quando você tem um blackout desse, é um prejuízo porque muitas pessoas, principalmente os comerciantes que necessitam da energia, né, para conservar os seus produtos ali em lugares refrigerados, frios, geladeiras, câmaras, e muitos acabam tomando prejuízo por conta da falta de energia, porque principalmente nessas grandes metrópoles, lá não falta energia como aqui, é inadmissível faltar energia. Aqui em Barra, se faltar energia, o pessoal já está acostumado, já é normal, entende? Agora, nessas cidades grandes não falta energia, pode estar chovendo muito, pode estar trovejando, pode ter tempestade, mas ainda assim lá não falta energia, é diferente daqui, mas também em compensação o prejuízo lá é enorme, entende? Então teve esse apagão, atingiu 3 estados, então imagina só o tamanho do prejuízo econômico para a população. Mas a gente vai ouvir uma reportagem aqui da Rádio Brasil e em seguida nós iremos comentar aqui para você. Um apagão na madrugada desta terça-feira afetou o Distrito Federal e pelo menos 13 estados em todas as regiões do país. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a falha começou com um incêndio em um reator da subestação de Bateias, em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, o que provocou uma perturbação no Sistema Interligado Nacional. O Operador Nacional do Sistema Elétrico informou que a meia-noite e 32, houve a interrupção de cerca de 10 mil megawatts de carga, com impactos nos 4 sistemas: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. A recomposição foi iniciada nos primeiros minutos. Em até 1h30, todas as cargas estavam resolvidas, menos no Sul, onde a normalização terminou por volta das 2h30. O Ministério de Minas e Energia e
o Operador Nacional do Sistema Elétrico marcaram para hoje uma reunião preliminar com os principais agentes para identificar as causas. Além do Distrito Federal, houve registros em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás, Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba, Sergipe e Rondônia. O tempo sem energia variou de 8 minutos a 1 hora, conforme as distribuidoras. No Rio de Janeiro, cerca de 450 mil pessoas foram afetadas, com uma interrupção de 30 minutos em áreas da Zona Norte, Baixada e Zona Oeste. Já em São Paulo, 937 mil pessoas foram afetadas, com a normalização após cerca de 8 minutos. Quase todo o Brasil é atendido pelo Sistema Interligado Nacional, que conecta usinas, subestações e redes de transmissão sob coordenação do ONS. Quando há um evento de grande porte, mecanismos automáticos como o ERAC reduzem temporariamente a carga para estabilizar o sistema e permitir a recomposição segura. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o tempo total de recomposição nesta ocorrência foi inferior ao de apagões anteriores de porte semelhante. As causas exatas do incêndio na subestação de Bateias ainda serão apuradas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Gabriela Carvalho. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, então, como eu falei para você antes, né? Quando você tem um apagão dessa estrutura, geralmente é um apagão que sempre causa prejuízo, né? Porque, como eu falei, é diferente daqui, das cidades interior do nosso estado. Geralmente, quando você tem um apagão desse, ele atinge diretamente a indústria, serviços essenciais, transporte público, hospitais, entendeu? Sem falar os prejuízos para os comerciantes, especialmente os dos varejos. Então, isso também mostra um dos pontos que o Brasil está em baixa, né, com relação à segurança energética, né? Porque um apagão desse, tudo bem, pode acontecer, mas o tempo para restabelecer a eletricidade tem que ser mínimo, entende? Nos países desenvolvidos, geralmente não se tem apagão. Quando se tem, é questão de minutos para resolver. Porque, principalmente nos serviços essenciais, transporte público, hospitais, a gente sabe que hoje todo hospital tem o seu gerador, mas eles não estão ligados a todo instante esperando um apagão dessa estrutura. Então é questão de segundos, minutos, vidas podem ser perdidas. Então isso também mostra uma falha, né, do Brasil com relação à segurança energética, tendo em vista que muitos serviços essenciais aqui do nosso país dependem da eletricidade. Entende? Quando se tem um apagão dessa estrutura, geralmente é atingido as linhas de metrô, as estações, enfim. Então mas que bom que foi resolvido em questão de algumas horas. Tá bom, gente? Mas vamos aqui para a próxima notícia. Notícia boa, né? Para mim é boa. Vai depender para quem seja, né? Para uns é ruim, para outros também não é tão legal. O governo federal, ele está, né, com um projeto de lei, inclusive, se eu não me engano, de autoria do deputado federal Kim Kataguiri, que é um simpatizante, né, do movimento Brasil Livre, MBL, né? E o presidente, acabou acatando esse projeto de lei, que é da CNH, né, sem precisar de autoescola, porque nos grandes países desenvolvidos, especialmente nos Estados Unidos, porque quando se fala em economia, os Estados Unidos tem todos os seus efeitos, mas também tem muitas coisas que dá para ser, digamos assim, copiada, né? Porque nenhum país no mundo é 100% autêntico. Geralmente eles se espelham, pegam ideias dos outros. E nos Estados Unidos, lá geralmente não se tem autoescola. Por quê? Porque você paga alguém credenciado, né,
para poder fazer o teste de autoescola, entende? Aí, e detalhe, você faz no seu próprio carro, não no carro da autoescola, entendeu? E esse projeto de lei provavelmente vai ser aprovado e provavelmente vai ser entrado aí em vigor, né, essa nova medida, e vai ser um prejuízo para as autoescolas, entende? Vai ser um prejuízo porque tem autoescolas que muitas das vezes o aluno reprova muitas vezes, entende? Muitas das vezes é questão do carro da autoescola, às vezes é muita pressão, e talvez a pessoa se sinta mais à vontade no seu próprio carro, né, como uma pessoa só, um credenciado. Então o governo, né, ele provavelmente vai aderir, né, essa nova regra aí da sem autoescola para poder, né, a pessoa tirar, né, a CNH sem precisar pagar autoescola, porque a pessoa não paga essa autoescola, tem os exames, tem exame de vista, psicológico, enfim, tem várias outras coisas. E acredito que essa nova medida ela vai diminuir o custo, vai ficar mais barato para você tirar a CNH e também eu acredito que mais fácil, né? Afinal, você não vai ter que fazer aquela questão de estar ali na frente de muitas pessoas, entendeu? É claro, você vai fazer a prova escrita, entende? Isso não pode deixar de fazer, você vai fazer. Só que a diferença você vai fazer com uma pessoa só, sem precisar da autoescola. A gente vai ouvir aqui a reportagem e na sequência nós iremos comentar aqui para você. A consulta pública para acabar com a obrigatoriedade das autoescolas só termina em novembro, mas já tem alta adesão popular. O debate está bastante intenso, com manifestações a favor e contra a ideia do governo federal. O projeto da CNH sem autoescola pretende baratear a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação e já recebeu mais de 16.400 contribuições desde que abriu consulta pública no dia 2 de outubro. Entre as principais mudanças estão, por exemplo, o curso deixar de ser exclusividade das autoescolas e o aluno não ser mais obrigado a cumprir 45 horas de aula teórica. O candidato irá decidir como e onde aprender, seja presencialmente, online ou em formato híbrido. A ideia divide opiniões. Douglas Fernandes, sou auxiliar de serviços gerais. Por um lado, muita gente vai achar fácil de ir lá, só ir e tirar. Por outro lado, a maldade que eles ensinam, como você olhar seta, você dar uma rezinha. Osnéia Alves, cozinheira. Ótimo. Por quê? Pela questão financeira? Sim, muito caro. Andréia Aparecida dos Reis, faxineira. Eu acho que a autoescola cobra muito. Acho que dá para a pessoa tentar sem autoescola? Eu acho que dá, sim. O coordenador do programa SOS Estradas, Rodolfo Risotto, destaca que tem pontos positivos dessa discussão sob a ótica da redução de custos. Ponto positivo é reduzir os custos para tirar a habilitação, simplificar o processo, isso é positivo. E, naturalmente, rediscutir a questão da CNH. Agora, são utilizados muitas vezes números e dados de outros países, você tem realidades diferentes. Tem países que são extremamente exigentes com relação ao CNH, outros são mais flexíveis. No entanto, Rodolfo acredita que no atual cenário da condução de motos, por exemplo, dificilmente a redução de custos vai levar a muitos desses motociclistas a fazerem uma capacitação. 50% dos motociclistas não têm habilitação. Em algumas regiões do Brasil, em particular na região nordeste e norte do país, o uso de motos sem habilitação, com um número de ocupantes maior do que a capacidade, inclusive com crianças menores de 10 anos. Então, se o indivíduo não compra um capacete e não tem habilitação, a gente vai acreditar que com a redução de custo ele vai tirar uma habilitação? Eu não acredito que isso vai ocorrer. De acordo com o documento em discussão, não haverá mais a exigência da carga horária mínima de 20 horas aula, como acontece atualmente. Também a opção de contratar um instrutor credenciado pelo Detran e o veículo utilizado nas aulas podendo ser disponibilizado pelo instrutor de trânsito ou pelo próprio candidato. O Felipe Rondas, proprietário de uma autoescola, acredita que esses pontos são facilmente derrubados em uma análise mais apurada, a começar
pelo número de aulas. Não tem como a gente falar que com 20 aulas ela vai estar apta, até mesmo porque a gente tem as etapas que a gente tem que ensinar os alunos, até mesmo para ele ser avaliado no dia do exame no parte do Detran. E esse passo a passo com 20 aulas é muito pouco. Em relação ao tipo de veículo, os nossos veículos são dotados de duplo comando de freio e duplo comando de embreagem. Isso é que traz a segurança, além da formação do instrutor. Então, fazer aula em um veículo que não tem essa adaptação e com uma pessoa que não está apta a ensinar é completamente perigoso. Felipe Rondas explica que, em meio a essa discussão, os centros de formação, as autoescolas, estão vivendo um momento de muita incerteza. Essa consulta, ela vem num momento assim, muito complicado para as empresas, né? Porque as empresas não se prepararam para isso. Porque os alunos pararam de procurar o centro de formação de condutores. Eles estão aguardando isso, né? O setor de formação de condutores emprega direta e indiretamente mais de 300 mil pessoas no Brasil. Repórter Fabiano Frade. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então, pessoal, as autoescolas, elas não estão preparadas para deixarem de existir, porque isso é de interesse dos próprios donos das autoescolas, porque você já não vai mais pagar para eles, entende? Você vai fazer cursos online, cursos disponibilizados até mesmo pelo próprio governo, você vai fazer os testes, entendeu? Você vai fazer a prova. Porém, na hora você pode contratar um professor credenciado do Detran e ele vai disponibilizar o carro, ou então você vai escolher um carro, entende? Então vai ficar barato, vai baratear essa questão da CNH. Inclusive, estão estipulando que cerca de 80% do valor que é cobrado pela pessoa tirar, né, a CNH, a categoria A e B, vai ficar muito mais barato, cerca de 80% mais barato. Então a gente vê que as autoescolas, né, os donos de autoescolas estão se articulando para que essa medida ela venha a ser barrada, mas isso é interesse próprio, porque antes a pessoa ela reprovava 3, 4 vezes, entende? 3, 4 vezes. Tem pessoas que reprovam 3, 4 vezes e ela sempre tem que pagar de novo, sempre tem que pagar de novo. Se ela reprovar, ela vai pagar, porém não vai ser aquele valor absurdo que ela paga numa autoescola. Então existe aí o interesse próprio por parte de quem é dono das autoescolas para que essa medida ela não venha entrar em vigor, e também é o interesse político. Tem políticos, né, que tem várias autoescolas e se esse negócio acabar, é um negócio a menos para ele. Então, na minha opinião, seria ótimo essa medida entrar em vigor para mim tirar minha CNH também, né? Mas enfim, pessoal, a gente vê que a cada dia que se passa a gente olha e vê a política dos interesses próprios, né? Porque hoje em dia no Brasil tudo você tem que pagar, literalmente tudo. Se você tem casa, você tem que pagar o IPTU. Se você tem carro, você tem que pagar IPVA. Tudo você tem que pagar. Ou seja, nada é seu, na verdade é emprestado. Até um carro que você compra, você vai ter que pagar todo ano o imposto dele. Você vai ter que pagar IPVA se você... Em PVA você vai pagar IPTU se você tem imóveis. Enfim, a gente vive num país que nada é seu basicamente. Tudo é do governo. Porque você todo ano tem que pagar por algo que já é seu. Nos Estados Unidos, exemplo, estou dando aqui o exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você paga... Quando você compra um carro, você também compra a sua placa, a placa do seu carro. E se você for vender o seu carro, você tira a sua placa. A placa é sua. E se você comprar um outro veículo, você vai colocar a sua placa no outro veículo. Então, ali é como se fosse um documento pessoal. É um documento pessoal. Então, é diferente. Aqui no Brasil, se você tiver 10 carros, são 10 placas.
Então é 10 impostos a mais para você pagar. Então eu acho que o brasileiro já está cansado de pagar tantos impostos e agora surge, né, uma oportunidade do brasileiro tirar sua CNH, né, de forma mais fácil, mais acessível, e muitas das vezes lados políticos querem barrar uma medida que vai beneficiar a população brasileira, principalmente no Nordeste. No Nordeste, o índice de pessoas que não tem carteira de habilitação é grandioso, é grandíssimo, né? Mas está na hora de mudar essa situação. Tá bom, gente? Mas vamos aqui para a próxima notícia aqui do nosso jornal Águia Web. E a notícia aqui do nosso estado, gente. Entendeu? Notícia do nosso estado. Diz assim, pessoal, aqui aqui na nossa pauta, né, a polícia, hoje pela manhã, a Secretaria de Segurança Pública, ela fez uma grande operação nas cidades de Água Branca, Demerval, Lobão e na capital Teresina. Essa operação ela foi deflagrada nessas 3 cidades, com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas, de reprimir o crime organizado. Inclusive teve tiroteio, né? Teve tiroteio. O delegado Charles, né? Ele e a sua equipe foi recebido a balas. Inclusive a gente vai até mostrar um vídeo aqui. Pronto. Tá rolando um vídeo aí, pessoal. O vídeo aí do delegado Charles. Inclusive tem até uma fala dele na sequência. Mas tá rolando aí. Você vê que a polícia ela foi recebida por bala, né? E esse indivíduo ele foi baleado e acabou morrendo no hospital de Água Branca. A gente vai colocar bem que a sonora do delegado Charles falando. E na sequência a gente vai comentar e depois. Não é esse mesmo. É na que. Não, é o primeiro mesmo. É no. São dois que tem um que chega invadindo uma porta e o hospital. Deixa eu ver. Não, esse aqui, ó. É no segundo 20 e poucos. Bota rolando o áudio mesmo. Estamos aqui ainda em Água Branca, em outro endereço, inclusive com uma intensa troca de tiro, mas graças a Deus os nossos policiais conseguiram conter essa injusta agressão. O indivíduo já foi socorrido agora para o hospital. E olha o que foi que nós encontramos na casa dele. Além de uma arma de fogo aqui, nós encontramos grande quantidade de entorpecente. E aqui uma demonstração clara de que a segurança pública piauiense não vai recuar para nenhum tipo de ação criminosa desses indivíduos. Aqui quem manda é o Estado e não a criminalidade. Uma ação muito positiva aqui na cidade de Água Branca, uma investigação conduzida aqui pela Delegacia Seccional, o delegado Bruno. Isso demonstra que a inteligência, a integração e o preparo técnico dos nossos operacionais consegue realmente conter essa criminalidade aqui no estado do Piauí. Coloco o vídeo aí, Marcos André, rolando enquanto eu leio aqui a notícia aqui, a matéria da Secretaria de Segurança Pública. Diz assim, pessoal: polícias civis e militar deflagram uma operação contra o tráfico de drogas e realizam prisões. A Secretaria de Segurança Pública do Piauí, por meio das polícias civis e militar, deflagrou nesta quarta-feira, hoje, né, quinta-feira, quarta-feira, dia 15, a Operação Dama da Noite, para cumprir mandatos judiciais nas cidades de Teresina, Demerval, Lobão, Angical e Água Branca. A ação foi executada pelo Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico, o DENAC, né? Pelo Departamento Geral de Operações, o DGO, né? Da Polícia Militar do Piauí, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e o crime organizado. Foram 12 mandatos de prisão e 30 mandatos de busca e apreensão.
Até o momento, 8 pessoas foram presas, sendo 5 homens e 3 mulheres e um menor apreendido. Policiais apreenderam 3 armas de fogo, drogas e diversos materiais utilizados nas atividades criminosas. O nome da operação faz referência ao envolvimento de profissionais do sexo que, além de exercerem a prostituição, atuavam na venda e distribuição de entorpecentes, com ramificações em outras capitais do Nordeste. O delegado Samuel Silqueira, coordenador do DENAC, destacou a ação no combate à criminalidade, inserida no Pacto pela Ordem. Abre aspas, a Operação Dama da Noite evidencia a complexidade das redes criminosas e reforça o compromisso das forças de segurança do Piauí em desarticular toda e qualquer forma do tráfico de drogas no estado, pontuou o delegado. Então, gente, nós vemos aí a Secretaria de Segurança Pública, né? As nossas forças policiais estão trabalhando e nesse trabalho perigosíssimo, né? Teve um óbito, né? A polícia, as forças policiais foram recebidos a bala, né? Na cidade de Água Branca. Graças a Deus, nenhum deles acabou sendo ferido, né? O criminoso, né? Que acabou atirando contra os policiais acabaram revidando, acabaram baleando ele. E ele foi levado ao hospital, né, da cidade de Água Branca e também, infelizmente, né, veio a óbito, né? Mas a gente vai colocar um vídeo aqui para você da forma de como eles chegaram. Tá rolando aí, Marcos André? Isso. É o primeiro, isso. Uhum. Que é de 1 minuto e 10, isso. Então, pessoal, vocês veem aí, ó, o delegado Charles, né? Entrando aí no hospital, o mesmo, né? A Polícia Civil, né? Prestou socorro a esse indivíduo, porque é dever, né? Da Polícia Civil, Militar, das forças policiais prestar socorro às vítimas, né? Do confronto. E a polícia fez o seu papel, né? Colocou aí o rapaz aí na marca, né? Mas infelizmente ele também acabou vindo a óbito. Eu falo infelizmente porque é uma vida, né? Tem gente que geralmente é a favor de que todos os bandidos morram. Eu sou a favor de que eles paguem pelo erro que eles cometeram, sejam presos, né? Mas quando se perde uma vida, eu falo infelizmente porque todo bandido, todo criminoso tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, tem uma filha, tem alguém, tem um parente. A gente sabe que nem todos eles são isolados no mundo, tem familiares. Então, infelizmente, a família, né, vai sofrer com essa perca, né? Por conta, é uma vida, né? Mas, enfim, a gente é a favor que a justiça seja feita, né? E só por isso que a gente está falando aqui. Infelizmente, afinal, vida é vida. Mas a polícia fez o seu trabalho, né? Combateu a criminalidade e teve êxito, né? Então tá aí mais uma ação da segurança, da Secretaria de Segurança Pública aqui do nosso estado, combatendo ao tráfico de droga. Porque entre nós, gente, a criminalidade aqui do nosso estado está muito grande. Basicamente, nós estamos rodeados por facções criminosas. Aqui na cidade de Piripiri tem facção criminosa. Aqui em Porto tem facções criminosas. Eu não sei exatamente, eu não posso dizer se aqui na cidade de Barra já tem facções criminosas. Essas bem conhecidas, não sei se tem, mas a gente vê que a criminalidade aqui também está muito grande. Entende? Inclusive, entrando aqui no gancho, um carteiro aqui da agência dos Correios de Barras, ele foi assaltado na manhã de ontem, né, terça-feira, enquanto realizava as suas entregas, né, aqui no nosso município. Ontem ele acabou sendo assaltado por um meliante
ali nas imediações da Granja do Frango Gil, ali no bairro Vila Esperança, não, Vila João Paulo, que são várias vilas, né? Ali na Vila João Paulo, que liga Vila João Paulo à Vila França, esse cidadão, né, que estava trabalhando, ele acabou sendo assaltado e o celular funcional dos Correios foi levado nessa ação criminosa. Diz assim, ó, o carteiro da agência dos Correios de Barras foi assaltado enquanto realizava suas entregas na manhã desta terça-feira, ontem no caso. O crime ocorreu na rua que liga a Vila João Paulo à Vila França, nas proximidades da Granja do Frango Gil. De acordo com informações, o criminoso saiu de dentro de um mato com o rosto coberto por uma camisa e armado e anunciou o assalto. O carteiro, que estava em serviço, foi rendido e teve o celular funcional da empresa levado pelo suspeito. A polícia militar foi acionada e o boletim de ocorrência foi registrado. E o caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar e prender o autor do crime. Então a gente vê que a criminalidade, ela não está somente nas capitais, nas grandes cidades, aqui também na nossa cidade. Então um pai de família, um trabalhador é assaltado basicamente no início da manhã, por volta de 10, 11 da manhã, é assaltado enquanto estava trabalhando. Então a gente vê que a criminalidade, ela também está presente aqui na nossa cidade. Então a gente, né, torce com que a Secretaria de Segurança Pública venha fazer um ótimo trabalho para dar mais segurança à sociedade barrense, à sociedade piauiense. E também a gente torce para que as nossas forças policiais, tanto civil e militar, né, venha cumprir, né, o seu papel, o seu dever para beneficiar, né, a nossa população. A gente vive num município que o número de roubos de moto é muito grande, já esteve muito maior, mas graças a Deus está diminuindo. Mas a gente se preocupa porque nós estamos no mês de outubro e a gente sabe que todo fim de ano, infelizmente, o número de assaltos a motocicletas, número de furtos, infelizmente cresce na época nas festividades, fim de ano, festejo, Natal, Réveillon, porque muitos meliantes, muitos criminosos, eles querem dinheiro para curtir as festas do fim de ano, para curtir os festejos, para curtir Natal, para curtir Réveillon. E a gente sabe, criminoso, bandido não quer trabalhar, quer roubar, porque é mais fácil. Então é por isso que acaba crescendo o número de assaltos e furtos aqui no nosso município. Mas a gente está torcendo para que a Polícia Militar, a Polícia Civil venha fazer um ótimo trabalho para que esse índice não venha crescer aqui no nosso município. Tá bom, gente? Então a gente torce aí para que as nossas forças policiais, que é um parceiro nosso aqui da Rádio Águia Web, do portal Barras em Foco, venha desempenhar esse trabalho aqui fundamental. E a Polícia Militar e também a Polícia Civil está trabalhando. Inclusive ontem a Polícia Militar efetuou uma prisão na localidade, lá no Campo do Sidor. Imagina só, você cria o seu filho, você dá de tudo para ele, você dá atenção, você dá carinho, você dá condições para ele, e quando ele está mais de idade, mais velho, né, envolvido com coisas erradas, esse mesmo filho que você criou com toda a dedicação, ele acaba agredindo os pais, acaba ameaçando de morte. É isso que aconteceu em um caso ontem lá na localidade Campo do Sidor. Um rapaz acabou ameaçando os pais, né, ameaçando de morte, e os pais, né, por sua vez tentaram, né, controlar, tentaram conversar, não deu certo, e os pais, né, claro, né, no seu direito, acionaram a polícia, e a polícia foi buscar, entende? E a gente estava até falando aqui nos bastidores com uma pessoa que conhece ele e fala que ele já tem esse histórico, entende? Que a população já está por aqui com ele, porque não se bate em pai, não se agride pai, não se ameaça pai e mãe de morte.
entende? Principalmente se a ameaça for feita pelo próprio filho. A gente vai colocar um vídeo aqui da prisão dele, tá no ar, né? Então a gente vê que a polícia foi buscar mesmo, tá certo, a polícia foi buscar, entende? Agora a gente quer que as providências venham ser tomadas para que esse meliante ele não venha ameaçar novamente os pais, porque a gente tá cansado de ver tantos casos em que o filho agride os pais, ameaça os pais. Infelizmente muitos dele acabam matando os pais. Então espero que isso não venha acontecer, espero que a justiça venha a ser feita para que esse tipo de situação não venha acontecer mais aqui no nosso município. Desta vez aconteceu lá na localidade Canto do Sidor, né? A gente vê aqui nas imagens que a polícia foi buscar, tá certo, tem que buscar mesmo. Tem que passar um tempo ali na gaiola, né, digamos assim, para repensar, entende? Para ressocializar, porque uma pessoa que ameaça os pais, boa pessoa não é. Se ameaça o pai, ameaça a mãe de morte, imagina quem não é da família. Então a gente torce para que a nossa justiça aqui na nossa cidade, nosso município, nosso estado, ela venha a ser feita e que esse cidadão não venha mais ameaçar os pais de morte, né? Então infelizmente, né, chegamos a esse ponto de pai ameaçar filho, de filho ameaçar pai, de pai matar filho, de filho matar pai. Infelizmente é o mundo, né? É o mundo de hoje, mas não é porque isso geralmente sempre acontece que nós temos que normalizar. Pelo contrário, nós temos que repudiar esse tipo de ação, esse tipo de atitude. Tá certo, gente? Pessoal, hoje é dia do professor. Nós temos aqui 2 convites aqui para nós encerrarmos a nossa pauta. Primeiro o convite e na seguida nós temos uma reportagem, né, da Rádio Brasil de Fato, né? Mas antes da gente falar aqui a respeito dos professores, eu queria fazer um convite para você, já até falei no início, que é um convite do meu amigo, né, o professor Francisco Washington, né? Ele é o novo diretor geral aqui do campus de Barras, né, o IFP, né, que é o professor Francisco Washington, né? Ele está convidando, né, toda a sociedade barrense, né, para uma audiência pública, né, que será realizada no auditório Monsenhor Lindolfo Shoa, né, no dia 24, né? Essa audiência ela visa, né, definir os cursos que serão ofertados no início do campus Barras, né? E o professor, né, nos chamou para a gente fazer a cobertura deste evento, para a gente informar também a população, porque nós também prestamos um serviço à sociedade, que é informar, entende? Então, nesse dia 24 de outubro, às 9 da manhã, no auditório Monsenhor Lindolfo Shoa, no externo, né, nós estaremos lá nessa audiência pública, né? E nós convidamos também você que nos assiste através do aplicativo, você que nos assiste através das redes sociais. Nós estaremos lá e convidamos você também. E parabéns, né, aos professores. Gente, nós vamos aqui, para finalizar a nossa matéria, nós vamos aqui falar sobre o dia do professor, né? A gente sabe que o professor, muitas das vezes, o professor ele abdica dos seus direitos como ser humano por amor nessa profissão. Muitos, infelizmente, acabam adoecendo no local de trabalho, né? E isso tem gerado preocupação na categoria, porque o número de professores que sofrem com problemas psicológicos, mentais, problemas físicos, né, doença por conta do ambiente de trabalho, né, por conta desse adoecimento, é assustador, entende? Então a gente vai colocar uma reportagem aqui da Agência Brasil e na sequência nós iremos comentar aqui para você. No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis. No dia consagrado aos professores e professoras de todo o Brasil, impossível deixar de homenagear o Rádio Nosso de Todo Dia,
porque ele tem uma relação direta com um homem que já nos idos de 1923 sonhou o rádio como escola dos que não tinham acesso a ela. Falo do pai do rádio, Edgar Roquete Pinto, um educador por excelência, cujo legado até hoje inspira a programação da nossa Rádio MEC do Rio de Janeiro. Mas já naquela época, Roquete Pinto estava convicto da função social a ser desempenhada por esse meio de comunicação. Ele sabia que o rádio seria capaz de levar aos confins do Brasil notícias, informações e reflexões que, de alguma forma, contribuíssem para o processo de conscientização política da população. Seu desejo e sua persistência em permitir a todos uma forma de educação acessível se traduzem hoje na missão das rádios públicas desse nosso país, unidas cada vez mais por uma comunicação democrática, plural, uma comunicação que seja verdadeiramente a voz do Brasil. Atenção, meninada! Ó o silêncio! Vamos começar a chamada. Cadu. Presente. Fátima. Presente. Heloísa. Presente. Jane. Presente. Luiz Alberto. Presente. Paulo José. A partir de agora, você está no Escola Brasil. O caminho da educação passa por aqui. Escola Brasil. Viva o rádio, viva todas as pessoas que se utilizam desse veículo para levar uma palavra, uma consciência transformadora. Até porque educação é isso. E não por acaso, neste 15 de outubro, escolhemos o projeto Mulheres Inspiradoras, idealizado pela professora Gina Vieira Ponte, da Rede Pública do Distrito Federal. Esse premiado projeto tem por objetivo incentivar a leitura, a escrita e, acima de tudo, o respeito à igualdade de gêneros. Mulheres Inspiradoras apresenta a estudantes do ensino médio personalidades femininas que têm trajetória de destaque ou uma história de luta, como a da própria professora Gina. Seja muito bem-vinda, minha amiga, parabéns! Mara, querida, que honra, que alegria, que prazer poder falar com você. Para mim é sempre um presente o encontro contigo, porque é sempre uma oportunidade de estar próxima a alguém que teve sempre uma atuação brilhante em favor dos direitos, né, de todas nós mulheres. Muito obrigada, querida, por essa chance de dialogar com você. Você sabe que a questão central do projeto Mulheres Inspiradoras é a celebração do legado de grandes mulheres, né? É a valorização das histórias de mulheres que sempre estiveram presentes na história, fazendo contribuições grandiosas e que, infelizmente, pela lógica da cultura patriarcal, foram sendo invisibilizadas ou apagadas. E hoje, esse dia especial em que a gente comemora o Dia do Professor, inclusive é bom lembrar, né? Dia 5 de outubro foi Dia Internacional do Professor. E dia 15 de outubro a gente comemora o Dia do Professor. Por trás dessa data tão importante tem o nome de uma mulher maravilhosa, inspiradora, guerreira, que é a Antonieta de Barros, né? Uma mulher que ela está entre as 3 primeiras mulheres eleitas no Brasil. Ela foi a única negra eleita deputada estadual em 1934 por Santa Catarina. Ela era filha de uma escrava liberta e a Antonieta tinha como principal bandeira política a questão da educação. Ela acreditava realmente que a educação tinha o poder revolucionário de libertar, de transformar a sociedade. Ela, inclusive, acreditava que a educação era a forma mais potente de libertar os desfavorecidos do sofrimento, da opressão, da servidão. Ela atuou também como jornalista, escreveu mais de 1000 artigos em diferentes veículos da imprensa. Era muito conhecida por ser uma mulher enérgica, humana, né, muito determinada e muito admirada também porque ela era muito pautada por um espírito de justiça. A relação dela com a história do Dia do Professor é uma relação direta, porque foi uma lei
criada por ela, né, que nos deu a oportunidade de hoje estarmos comemorando o Dia do Professor e o Dia da Professora. Essa data, né, o dia 15 de outubro, era uma data muito significativa na história do Brasil, porque foi a data em que a primeira grande lei educacional do Brasil foi sancionada por Dom Pedro I. Então, essa data era conhecida por ser um marco na história da educação brasileira. Mas foi a lei criada pela Antonieta, né, a lei número 145, de 12 de outubro de 1948. Né, todas essas informações que eu estou trazendo aqui para você tem como base o jornal É o País. Essa lei é que determina que em Santa Catarina seria comemorado o Dia do Professor. E mais tarde essa data é estendida a todo o Brasil, né? Então, no dia 15 de outubro, em todo o território brasileiro, se comemora o Dia do Professor. E se é importante comemorar o Dia do Professor em quaisquer circunstâncias, né, Mara? A pandemia deixou um grande legado para a educação brasileira, no sentido de nos fazer perceber que os professores são insubstituíveis. Eu acredito que educar é, antes de tudo, um processo de humanização. E a pandemia nos mostrou que nenhum recurso tecnológico, nenhum aplicativo, nenhum computador é capaz de humanizar uma criança, é capaz de qualificar o processo de aprendizagem dela. Então, eu queria deixar registrado aqui, nesse Dia do Professor, o meu agradecimento a todos os professores e professoras do Brasil inteiro que, nesse momento histórico, crítico que a gente está vivendo, não fugiram à luta, deram a sua contribuição, fizeram a diferença, nos ajudaram a perceber o quanto a vida da sociedade gira em torno da educação e o quanto professores e professoras são fundamentais nesse processo. Muitíssimo obrigada, professora Gina, por mais essa participação no nosso Viva Maria e parabéns pelo conjunto da obra. Que esse seu trabalho inspirador continue nos ajudando a vencer as epidemias da vida, bem como a guerra, que com sua força destrutiva não poupa sequer as escolas das nossas meninas e dos nossos meninos. Viva Maria. Produção e apresentação Mara Régia. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Então tá aí, pessoal, essa reportagem especial, né, para os professores, essa categoria que tem mudado a vida, né, de milhões de brasileiros, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Afinal, como eu falei, professor é a profissão que forma outras profissões. Então a gente agradece, né, aos professores por sempre estar nos ensinando, sempre estar fazendo esse papel que tem ajudado a sociedade. Porque muitas das vezes o professor, ele é pai, ele é mãe, ele é amigo, ele é amiga, e tudo isso por uma classe que muitas das vezes tem pagado muito pouco. Tá bom, gente? Nós iremos encerrar nossa programação aqui, mas também nós queremos lembrar que isso aqui é uma iniciativa da Associação Mundicarcará, e inclusive a Associação Mundicarcará, ela tem desempenhado um ótimo trabalho aqui na cidade de Barras, né, com distribuições de cadeiras de rodas, cesta básica, móveis, construção de casas. Aqui na própria associação, aqui nós também temos um serviço interno aqui na associação, que é consultas. Temos vários especialistas. Então, se você está precisando de um especialista, você está precisando de um psicólogo, psiquiatra, enfim, temos vários profissionais aqui que desempenham esse trabalho, né, fundamental, que tem ajudado a sociedade de Barras, né? Inclusive, nós temos agora uma casa que está sendo construída lá na localidade Sossego, né? E brevemente nós estaremos mostrando,
né, esta construção desta casa, a entrega desta casa, para você acompanhar aqui através da rádio Águia Web. Então a gente fica por aqui, a gente se despede e deixa um forte abraço para você, tá bom? Então que Deus abençoe você e até amanhã.